Eu gostaria de perguntar se você acha que a tomada de consciência do Hamlet faz com que ele perca o medo da morte e se você acha que a nossa sociedade se esquece um pouquinho desse fato que nós vamos morrer. A pergunta objetiva seria por que ter medo do que é inevitável? Como eu não posso ter medo do pôr do sol, eu não posso ter medo da morte. Não adianta eu dizer, acho que amanhã o sol vai nascer. Eu não posso ter medo daquilo que, independente da minha vontade, vai ocorrer. Então, a morte é absolutamente estranho, o medo da morte. As pessoas chegam a um grau do eu que, como diz num belíssimo livro Boris Fausto, O Brilho do Bronze, ele fala de um amigo que disse, eu não acredito em Deus, mas se houver algo eu volto para lhe dizer. Ou seja, talvez não exista um Deus, mas o meu eu existe. E ele vai sobreviver na eternidade e vai voltar. É uma crença de que o meu eu é mais forte até do que Deus. É interessante isso. Eu acho que o medo da morte tem uma resposta religiosa clássica. E o medo da morte é negado na nossa cultura, mas na verdade nós não pensamos que nós possamos ser mortais. O fato de que cada vez mais nós queremos prolongar a juventude é um momento histórico muito específico. Ou seja, o fato de que a velhice seja tida como um defeito e não como um estágio apenas da existência, é um fato muito contemporâneo, desde a ascensão da juventude a partir da década de 60 do século XX. O fato de que os jovens dominam uma tecnologia que os mais velhos não dominam e pela primeira vez na história, os mais velhos não são os detentores do saber da tribo, mas os mais jovens, faz com que nós, inclusive, nos submetamos a coisas absolutamente estranhas para parecermos jovens. Eu tenho colegas da minha faixa etária e alguém os chama de senhores, vai parecer que eu sou velho. É sempre uma questão de comparação. Se eu vou me comparar com uma planária ou com a pirâmide de Kelps, para saber se eu sou velho ou se eu sou jovem. Como eu já cumpri mais da metade da existência, dizer pelo menos que eu sou uma pessoa experiente é justo. E é inevitável que assim seja. Mas o que eu quero dizer é que o medo da morte é sinal de falta de conhecimento. A grande sabedoria de vida é a preparação para aquilo que vai dar sentido a tudo que eu fiz, que é morrer. Quando eu morrer, eu terei dado sentido a tudo que eu fiz. E poderei dizer, quiçá, o que disse Gandhi, um pouco antes de ser assassinado, em janeiro de 48. Qual mensagem o senhor deixa para a Índia? E ele responde, a minha mensagem é a minha vida. Esta é a grande questão. A morte é inevitável. Ter medo dela é absolutamente estranho. Eu tenho medo, vai morrer igual. Bom, se você acha que deve se matar, seja discreto, não precisa ficar em um local famoso nem jogar um avião. Com isso, mate-se discretamente. Vá à Índia, tome um copo d'água numa praça e pronto. Discretamente, né? Suavemente sentado numa praça e pronto. Isso não precisa levar dezenas, porque a pessoa que quer se matar num local famoso ou levar um avião, mais 149 pessoas junto, é uma pessoa que não é um suicida, é um carente, é um narcísico, que quer dar um sentido glorioso à sua morte, já que sua vida não teve absolutamente nenhum. A vida, gente, sem a morte, hamletianamente falando, seria insuportável. A Sibila Cumana, que pediu a juventude eterna ao deus Apolo, e se esqueceu, a vida eterna, esqueceu de pedir a juventude, quando completou 1000 anos queria morrer, mas não conseguia. Os vampiros são melancólicos, porque são eternos. Em crepúsculo, alvorecer, pôr do sol, arrebol, os vampiros são sempre depressivos, estão sempre mal, sempre olham para baixo, meia luz, porque os vampiros não morrem. É só morrer que torna a vida plena de sentido. Se eu chego e digo, este é o último, se essa fosse a última aula que eu vou dar na minha vida de professor, essa aula teria um sentido extraordinário. É exatamente o fim que torna algo mais importante. Morrer é o que nos torna úteis e práticos. E quando eu for esquecido, a minha vida terá atingido seu pleno patamar. Porque ser esquecido significa que o papel foi cumprido. E como qualquer ser, eu desapareci. Não é melancólico e não é depressivo. É absolutamente alegre. Melancólico e depressivo
é você querer esconder a idade ou a falência inevitável da vida. Absolutamente inevitável. Outra pergunta?